em recuperar. Básico do básico. Fico imaginando, sabe o quê? Uma preleção dele. Time preparado para entrar no Maracanã. Aliás, as últimas 2 vezes que você passou pelo Maracanã, Turco, você tomou laço e vareio de bola. Você tomou 7 gols nos 2 últimos confrontos com times cariocas lá no Maracanã. Você tomou 7 gols, mas poderia ter tomado 10. Aí você tem a opção de ir para a coletiva e explicar, e não explica. Daqui a pouco eu quero ouvir, o Rafa falou um negócio interessante aqui do Turco, daqui a pouco ele vai falar. Thiago Fernandes, informações de bastidores. Não é seu papel, que é sério, atuante e com muitas importantes informações sempre. Você é o repórter que dá mais furo hoje no Brasil, disparado. E o povo lá de São Paulo está querendo te levar, mas nós não vamos deixar. Não é seu papel derrubar técnico, mas é seu papel trazer informação que a gente sabe que não tem convicção. Agora quer dizer que deram mais um prazo para ele, é isso? Conversei logo depois do jogo, assim, nem consegui esperar muito tempo não para saber o que o Atlético faria em relação ao Turco, né? E aí logo depois que acabou a partida, logo após mesmo o apito final, falei com uma fonte do Atlético e o que me falaram é: não vamos demitir. Tem um jogo no fim de semana que é importante. E o Turco vai ser testado ainda mais uma vez nesse jogo do fim de semana com o Botafogo. Então, nesse momento, esqueçam a demissão do Turco. Não é a ideia do Atlético, nesse momento, demitir o treinador. A ideia é dar mais uma chance a ele e vê-lo trabalhando mais uma vez para ver se ele consegue repetir o que ele fez lá atrás. Porque ele já esteve em uma situação parecida. Não vou dizer idêntica, não, mas parecida. Naquela ocasião, o Atlético ainda não tinha sido eliminado de uma competição tão importante quanto é a Copa do Brasil. Mas o Atlético vinha de maus resultados, vinha de jogos ruins. E aí a diretoria do Atlético deu uma chance ao Turco. Ele conseguiu 2 vitórias seguidas contra o Flamengo, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro, a outra pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E ele conseguiu se consolidar no cargo. O respaldo permaneceu em relação ao Turco. Nesse momento, o discurso é o mesmo. É a chance dele, ele tem essa chance de mostrar um bom futebol, de ganhar do Botafogo e recuperar ainda mais o prestígio que ele tem com a diretoria. Porque agora, a minha opinião, eu sinceramente não consigo entender qual o motivo de tanto prestígio. Joga um futebolzinho Porque horroroso. ele habla. Porque ele habla. E é só por isso, me parece que é só por isso. Porque ele habla. Porque joga um futebolzinho horroroso. Horroroso o futebol do Atlético. O que o Atlético fez ontem pra mim é patético e pífio, de fato. O Atlético foi muito mal. Não jogou nada contra o Flamengo. Nenhuma finalização sequer ao gol do Flamengo. O Santos não foi obrigado a fazer nenhuma defesa sequer. Aí alguns jogadores totalmente perdidos em campo. Pra mim ele erra na escalação. Eu entendo o que o Rafa disse e acho que ele poderia ali também entrar da mesma forma como entrou no jogo de ida, mas pra mim ele poderia entrar com alguns jogadores mais rápidos, pensando em sair em velocidade. Para mim, ele erra na escalação, ele demora a substituir e o Atlético é completamente desorganizado dentro de campo. Eu sei que tem gente que já defendeu, nem falo do Elton, falo de outras pessoas que já defenderam mesmo o Turco, que achavam que existia assim uma ideia, uma ideia de jogo, um padrão. Para mim não existe nada. É assim, um trabalho que dá para tirar amanhã. Se tira o Turco amanhã, não dá para aproveitar absolutamente nada do trabalho dele. Péssimo dos péssimos, horrível o trabalho do Turco no Atlético. Ô Valu, eu tenho um amigo lá em Divinópolis, que é o Wallace. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Celso Drummond Martinelli, torcedor do Flamengo, que está assistindo a gente. Obviamente feliz, não poderia ser diferente. Celso, obrigado. Abraço para você aí, obrigado pela audiência. Ô Valu, tem um amigo lá em Divinópolis chamado Wallace, da Cofep e da Snap Tênis. Ele montou uma fábrica de calcinha uma vez. Calcinha. Tá ligado? Calcinha. Ele montou uma fábrica de calcinha. Então tinha uma linha de produção. Aí tinha uma das pessoas que trabalhava na linha de produção, quando a calcinha vinha, aí tinha o corte, aí que botava a renda, aí chegava aqui, era o acabamento. Quando chegava nessa pessoa do acabamento, o Wallace falava que ela pegava a frente da calcinha e botava do lado de trás. Então a mulher vestia a calcinha, a parte da bunda estava na frente e a parte estava atrás. E as mulheres usavam aquilo, porque andava e o negócio ficava... E ele falou, cara, muita gente reclamando. Então ele tinha uma linha de produção e uma pessoa, o que botava a renda, fazia o corte era competente, o da renda era competente, o acabamento aqui dava só merda. Aí ele falou, eu vou deixar para ver se melhora. Sabe o que aconteceu? A fábrica de calcinha dele não durou 90 dias, teve que fechar, porque a mulher vestia a calcinha, o lado de trás estava na frente.
Ou seja, eu fecho a fábrica porque eu não posso trocar um profissional. Você acha que há clima para permanência? Você vê algum tipo de evolução que minimamente te causa assim uma certa tranquilidade para Everton? Se esperar um pouco, vai virar, Valu? Ô Everton, boa tarde aos demais colegas aqui no programa hoje, o telespectador de casa. No dia 13 de maio, eu participei como convidado dos Donos da Bola pela primeira vez. Você foi direto e me perguntou a respeito do trabalho do Turco, se eu achava bom ou ruim. Eu me lembro a resposta que eu te dei. Eu disse que o trabalho era insuficiente e que os problemas estavam começando a aparecer à medida que os desafios na temporada estavam aumentando. Enquanto o Turco teve apenas o Campeonato Mineiro, onde o Atlético, pela qualidade, nadou de braçadas, ele não teve nenhum tipo de problema. À medida que começou a andar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e agora uma fase de oitavas de final da Copa do Brasil, os problemas começaram a aparecer. Então, essa insuficiência que eu defendi naquela oportunidade, ela se demonstrou ontem. O Atlético não fez, o Atlético atuou de uma forma insuficiente para superar um Flamengo com 33 dias de trabalho do Dorival Júnior. O Flamengo não é nenhuma maravilha hoje, mas o Atlético foi superado de forma muito contundente por um time de um técnico que chegou. E eu quero saber o seguinte: ontem o Atlético podia contar com todos os jogadores. Cansaço, o Flamengo também está cansado na temporada, porque a temporada, especialmente para Flamengo, Atlético e Palmeiras, exige muito. E lembrando, né, do pessoal que gosta sempre de escorar nas questões de desfalques. Ontem o Flamengo não contava com o principal jogador de defesa mais uma vez, o Rodrigo Caio, e não tem Bruno Henrique já tem algum tempo. Mesmo assim, o Dorival Júnior, em 33 dias, arrumou o Flamengo. Você pega o Flamengo que jogou contra o Atlético e perdeu de 2-1 aqui no Mineirão, já completamente diferente no jogo de ontem. E repito, todos os jogadores do Atlético estavam disponíveis. Ainda que o Keno não esteja no ritmo ideal, o Zaracho, mas... E também penso o seguinte, não há problema do time jogar de uma maneira mais defensiva, mas você tem que ter um plano quando você tem essa bola no ataque. E ontem um jogador que é responsável por 40% dos gols do Atlético desde que chegou, não esteve numa noite boa, que é o Hulk, como toda a equipe, como todo o coletivo. Então, eu vinha defendendo aqui, para mim, Everton, o Atlético atuou da mesma forma que atuou contra o São Paulo, na vitória contra o Fortaleza, na vitória contra o Juventude, mas ontem o adversário era mais forte. Agora eu pergunto, qual será o novo gap da melhoria do trabalho do Turco? Porque antes eram os jogadores cansados, depois os jogadores lesionados. Será que agora muitos acreditam que o time vai melhorar com a abertura e com a inscrição dos jogadores que foram contratados? Daqui a pouco o Rafa fala. Eu preciso falar do Aquabit.